Se essa natureza não for mudada, é impossível a gente poder entrar no reino dos céus. Eu posso perder a salvação? E aqui é o grande problema da salvação. E a gente pensa que fazendo assim, nós estamos garantindo salvação. Não, nós só estamos dando um banho nos porquinhos. Como alguém é salvo? E a morte espiritual não é a ausência de vida. A morte espiritual é a mudança de natureza. Qual é o papel da igreja no meu processo de salvação? Que é verdade. O cientista maluco foi fazer uma experiência, colocou uma aranha na mesa, bateu na mesa e a aranha saiu disparada. Ele pegou o caderninho, aranha com 8 pernas, escuta, pegou a aranha, arrancou 2 patas, colocou na mesa, bateu a aranha, saiu correndo. Conclusão, aranha com 6 pernas, escuta. Ele foi arrancando, até que sobrou 2 pernas, ele colocou a aranha na mesa, bateu e a aranha saiu se puxando com dificuldade e finalmente arrancou as 2 últimas, colocou na mesa, bateu de novo, a aranha ficou imóvel e ele pegou o caderninho dele e disse: aranha sem pernas não escuta. A aranha não se moveu, é real. No entanto, não é verdadeiro. Você vai acabar criando outro Deus e você pode se dizer cristão, mas as suas posturas não serão à altura dele. Cuidado, você está num caminho de contramão e esse caminho de contramão vai te levar para a contramão da salvação, que é o caminho da perdição. Por que Jesus veio para nos salvar? Essa pergunta é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é a pergunta que mudou a minha vida. Eu venho de uma família que sempre se deu a ser as coisas da igreja. Éramos católicos bem envolvidos e eu sabia muito bem que Jesus era Salvador. Como você fez a sua pergunta, o brasileiro sabe que Jesus é Salvador. Isso não é novidade. Ok. Mas, de repente, surgiu uma pergunta: por que é que eu preciso de um Salvador? Porque se existe o Salvador, é Salvador de alguém que está em alguma situação complicada. E dentro da minha compreensão religiosa da época, eu disse: poxa vida, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu faço tudo que a religião pede para fazer, eu não falto uma missa, eu faço as confissões, a gente cumpre com todos os sacramentos. Mas então por que eu preciso de um Salvador? E note que a pergunta não surgiu como a independência, eu não preciso. Ela surgiu como uma curiosidade. Eu preciso, mas por que preciso? E então eu fui começar a olhar a Bíblia e estudar a Bíblia para poder ter resposta a isso. E me parece que o brasileiro precisa disso, desta resposta que a Bíblia diz. E nessa procura, eu descobri que dentro de toda uma gama da Bíblia, Deus criou o homem para que o homem pudesse ser perfeito, pudesse ser maravilhoso, mas o homem se perdeu no caminho, porque antes do homem se perder já existia um inimigo que acabou se revoltando contra Deus no céu, se tornando adversário de Deus, vindo a essa terra e de repente encontra o homem que aqui foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, um homem para poder usufruir de tudo aquilo que Deus tinha para ele. E de repente, Satanás, que é adversário de Deus, olha para o homem e escuta Deus falando a respeito do homem: olha, você domine sobre tudo, você governa sobre estas coisas. Satanás, a Bíblia não diz, mas eu imagino, corroído de ódio, de inveja, vendo o homem ocupar um lugar aqui na terra que outrora ele pudesse ter ocupado no céu, disse: quem é esse fracote aí para estar dominando sobre tudo? Eu sou muito maior e eu não vou permitir que isso aconteça. Satanás tinha ódio de Deus, porque dentro da rebelião ele foi expulso de lá. Não podia tocar em Deus, então, quando olhou para o homem, viu ali os filhos do homem, os filhos de Deus, viu a imagem de Deus e falou: eu vou tocar neles. E como eu posso fazer isso? Distanciando o homem de Deus. E como eu posso fazer isso? Levando o homem, apresentando para ele algo que ele queira, de todas as maneiras, viver isto em detrimento do que Deus tinha para ele. E eu acho essa ideia muito fabulosa, porque Deus tinha colocado o homem para que o homem pudesse dominar sobre tudo, governar sobre tudo, a liberdade era gigantesca, tudo estava sob o domínio deles. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio e colocou um sinal para que o homem pudesse escolher obedecer ou desobedecer.
Eu gosto da ideia, Michael, você me recebeu aqui no teu estúdio, você diz: "Olha, sinta-se à vontade". Pois bem, se eu me sinto à vontade, eu vou mexer na sua geladeira, eu vou mexer em tudo, porque tudo está à disposição. Certo. Mas se você me diz: "Olha, você pode fazer tudo, mas não mexa nas câmeras", eu entendi, então isso eu não devo tocar. E Deus deixou tudo para o homem, mas colocou um sinal para que o homem pudesse voluntariamente escolher. Se eu toco na câmera, eu toco na câmera sabendo que eu não devo fazer, então é uma escolha. E Deus colocou para que o homem não tocasse numa árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então Satanás diz: "Poxa, é aqui a minha deixa, é aqui a minha hora". E aí apresentou-se o processo de tentação, onde Satanás disse para Eva algumas coisas que fazem muito sentido para a nossa vida hoje. Onde ele chegou para Eva e disse: "Ah, Deus falou que vocês não podem comer nada do que está aqui nesse jardim". Note, Deus falou: "Você pode comer de tudo, menos de uma árvore". E Satanás foi apresentar a privação como sendo a coisa maior. A liberdade sempre é maior. Na realidade, a gente vive um país cristão, mas quando se fala de viver o evangelho, as pessoas dizem: "Ah, não, mas isso não pode, aquele não pode, outro não pode, outro não pode". E o destaque vai para a privação, quando nunca foi sobre privação, sempre foi sobre a abundância. Tudo posso, mas tem coisas que não convêm. E nessa situação, quando Satanás lança para Eva: "Olha, vocês não podem comer", ele começa a colocar em dúvida a a expressão da bondade de Deus, de que Deus é bom, de que Deus é justo, que Deus estava cuidando da Eva e do Adão. E aí ela disse: "Não, a gente pode comer de tudo, menos dessas, porque no dia que dela comer, certamente a gente vai morrer". E então, Satanás lança um golpe que é o golpe que pegou talvez a humanidade. Ele disse: "Não, vai me dizer que você acredita nesse negócio, mas você acredita que você vai morrer? É óbvio que você não vai morrer". Sabe o que acontece? É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desta árvore, vocês se tornarão como Deus. E aqui a expressão era o que Lúcifer quis ser no céu. Vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, eu vou sentar lá nos lugares do Altíssimo. Ele falou: "Pô, esse negócio é tentador". E Uhum. apresentou então para Eva: "Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus". E ser igual a Deus é uma coisa muito interessante. Aqui é óbvio que não é na situação de poder, não é na situação de poder, eh, estalar o dedo e as coisas Sim. acontecerem, mas é ser conhecedor do bem e do mal. E a partir daí, Eva, peca, leva Adão a pecado, nesse conceito de eles quererem ser o seu próprio Deus. E o pecado entrou, todo um desleixo, um desenrolar dos fatos aqui, e o pecado trouxe sérias consequências. E o fato foi que o homem foi separado de Deus, se tornou escravo do diabo, perdeu a qualidade de vida que Deus tinha, e nesse conjunto, a morte física acabou entrando, sérias consequências, porque o homem escolheu, ele escolheu ser o seu próprio Deus. E, para não divagar muito, voltando para a sua pergunta, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tinha um conceito: "Olha, eu faço tudo que é certo, eu faço, eu organizo, eu movo, eu mexo e eu me garanto". E a ideia é assim: eu sou o dono do meu nariz, eu faço aquilo que me parece interessante. Noutras palavras, eu estava, ofuscado pelo pecado que já habitava em mim. Uma das consequências do pecado foi a mudança de natureza. O homem que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, agora ele é maculado. Deixa eu dar graça de mais uma expressão aqui. Com Quando minha Deus vontade. falou para Adão: "Olha, teve a criação no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança", e fez lá o homem, eh, não é este feitio, é a natureza. E aí, se a gente fosse, olhar, o homem era a semelhança de Deus. E aí as pessoas perguntam: "Ah, mas então o homem é Deus". Não, é bem diferente, como se a gente pegasse talvez uma gota do oceano e fôssemos fazer uma análise,
ela teria as mesmas características do lugar em que ela foi tirada. Mas aquela gota não é o oceano, aquela gota só tem a mesma natureza. Assim, o homem tinha a mesma natureza de Deus. Quando ele cometeu o pecado, ele conheceu a morte espiritual. E a morte espiritual não é a ausência de vida, a morte espiritual é a mudança de natureza. E nesse processo, eu costumo ilustrar, é como se agora pegássemos lá uma gota de uma quiboa, de um cloro, e pingássemos novamente naquela gotinha que tiramos do oceano. E se a gente for fazer análise, já não é mais igual, porque foi mudada. E a partir dessa situação, diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ela expressa uma situação bem interessante de que cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Se você planta um caroço de abacate, você colhe abacate. Se você planta um grão de milho, você colhe milho. Se você, filho de onça, nasce pintado. Filho de peixe, peixinho é. E filho de pecador, pecador é. Então, todos os homens que nasceram a partir de Adão e Eva, nasceram à cara do Pai, à natureza do pecado. E porque essa natureza do pecado se estabeleceu, passamos, todos que nascemos de um homem e de uma mulher, a colher estas consequências, que são severas, são intensas. Não são um castigo, são consequências das escolhas. É diferente a coisa. E nesse processo de colher as consequências, eu me fiz a pergunta, novamente, dentro da minha arrogância espiritual de achar que eu faço, eu mexo e eu posso. Eu disse, tudo bem que Adão pecou e lá comeu da árvore, traiu a Deus, transgrediu, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ele pecou, mas eu não. E aí eu entendi que não é do que eu faço apenas, mas a natureza que está dentro de mim. E a natureza, eu gosto da expressão, porque por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado entrou a morte, e logo a morte passou a todo o gênero humano, porque é essa a sequência da semente. E o texto continua, Romanos 5,12, porque todos pecaram. Então a expressão que a Bíblia mostra para nós é que não há ninguém inocente, todo mundo nasce com essa semente do pecado, com a sua natureza transformada, e que se essa natureza não for mudada, é impossível a gente poder entrar no reino dos céus. Conversávamos em off sobre Nicodemos, né? Aham. Jesus falando, olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, quando eu percebi isso, eu descobri que a minha situação era triste. Eu estava separado de Deus, destinado à perdição. Por melhor que pudessem ser as minhas obras, por melhor que pudessem ser as minhas ações, nada se poderia resolver. Conta-se a história interessante de um pai que foi levar um filho para uma feira de filhotes. Uhum. E nessa feira de filhotes, o filho disse, pai, eu quero um filhotinho, mas eu não quero um cachorro, um gato, um papagaio, eu quero uma coisa diferente. E o pai foi levar a criança, e a criança foi procurando e procurando, de repente encontrou lá um filhotinho de porco, uma porquinha, bonitinha, pequenininha, rosadinha. Falou, pai, eu quero essa aqui, quero essa aqui. Eu falei, não, o porco não vai levar um porco para casa, não vai pôr o porco. Aí, criança, aí eu cuido, pai, eu limpo, eu arrumo. Aquela história que a gente conhece bem, o pai cedeu e acabou levando aquela porquinha para casa. A criança levou, colocou na banheira do pai, deu um banho na porquinha, passou um condicionador naquele pelinho duro da porquinha, colocou uma almofadinha do lado da televisão, pintou as unhas da porquinha, deixava a porquinha ali junto com ele, passeava com ela e tudo bem. Ficou a big da porquinha. E, de repente, num momento, o menino saiu, havia chovido, deixou a porta entreaberta, e quando ele volta, quem ele encontra? A porquinha lá no meio do lamaçal. E ele ficou muito frustrado e muito choroso, disse, pai, mas por que ela não ficou lá dentro, que era muito mais limpa? Por que ela veio aqui pra lama? E aí o pai deu uma lição pro menino, que é o princípio para nós. Ele disse, meu filho, porco é porco. E a natureza do porco é gostar da lama. Então ele sempre vai procurar a lama por mais que você possa limpá-lo. Como isso se aplica a nós?
que muitas vezes, e aqui é o grande problema da salvação, a gente se preocupa em dar banho nos porquinhos, que somos nós, dentro dessa história. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu faço as coisas certas, eu faço o que a religião diz. E, na realidade, a gente pensa que fazendo assim, nós estamos garantindo salvação. Uhum. Não, nós só estamos dando um banho nos porquinhos. E isso não está mudando a nossa natureza. Ou seja, isso deu um estalo na minha cabeça de que não importava o que eu fazia, eu não conseguiria mudar a maneira e a natureza que estava dentro de mim. E que, por mais que eu tentasse, não tinha possibilidade. Então eu me senti fragilizado. Reconheci a minha condição, reconheci que eu não podia fazer nada para mudar, mas eu reconhecia pela Bíblia que alguém tinha feito alguma coisa. Antes de eu dizer sim, antes de dizer eu aceito, antes de eu dizer eu te amo, Jesus já tinha vindo, pago o preço por esse pecado, para que eu pudesse agora viver com ele, para que agora eu pudesse viver o sonho dele de ser a sua imagem, de poder viver os seus valores, de poder experimentar aquilo que ele tem, a abundância do coração de Jesus. E isso é fabuloso, porque o reino de Deus não trata só de tornar a vida das pessoas melhores. Reino de Deus é apresentar às pessoas a vida, que é o próprio Jesus. E nesse momento eu conheci Jesus, eu vi o que ele fez por mim, eu disse: "Uau, eu aceito, eu quero viver isso", porque de onde eu estava, eu não poderia sair. Por mais competente ou incompetente, por mais sábio ou tolo, por mais rico ou pobre, todos nós estamos na mesma situação, destinados à perdição por causa da natureza que está em nós. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de sermos resgatados do poder do pecado. O destino final, viver longe de Deus, uau, é caótico. E nós só podemos reverter esse quadro quando nós optamos por Jesus para viver aquilo que ele tem. Aceitarmos o sacrifício dele como sendo suficiente para que a gente não fique procurando, eu tenho Jesus, mas eu tenho que fazer as coisas certas. Eu tenho Jesus, mas eu tenho que fazer o que a religião diz. Eu tenho Jesus, mais. E, na realidade, o grande conceito é que a gente tem Jesus. E porque a gente tem Jesus, a gente faz isso, aquilo ou aquele outro. Mas não é o fazer que vai nos dar a garantia. Não dá garantia e não é eficiente nisso. Temos Jesus. E eu digo que aí a gente começa a fazer as coisas não para ser salvo, mas porque a gente é salvo. E se a gente é salvo, então espera-se uma postura de quem é salvo. E aqui foi quando eu me conheci Jesus, eu entendi isso que eu estou te falando, claro, de uma maneira muito breve. Eu disse: Jesus, eu entendo o que você fez por mim. Eu não sou merecedor, mas você fez antes de eu pudesse dizer sim. Tu já tinha aberto a porta para mim, porque você me amou antes de eu poder existir. E eu aceito isso. E não tem nada que eu possa fazer para agradecer. Mas uma coisa eu vou fazer: eu quero gastar a minha vida falando que as pessoas precisam de um salvador e que sozinhas elas não vão conseguir chegar a lugar algum, que por mais bem intencionadas que possam ser, por mais religiosas que possam ser, elas não vão chegar a lugar nenhum se não for pelo caminho que é Jesus. Só há um caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Esse caminho, esse nome é Jesus. E aí a graça, né, Michael, da gente poder viver essa salvação, porque se você não conhece do que você precisa ser salvo, você não consegue nem celebrar a sua salvação. Se você não reconhece a sua condição de pecador, qualquer coisa que acontece é como uma coisa qualquer. Agora, quando você reconhece a sua situação, você percebe o que Jesus fez por você, a sua maneira de agir a partir de agora é uma maneira de gratidão.
No Brasil, as pessoas têm muito hábito de serem gratos, né? Eh, Recebem muitas coisas, e mas têm um hábito de reclamar de tudo. Uhum. Esquecem de onde estavam. E, às vezes, a gente tem tantos presentes, a gente tem que aprender a reconhecer que isso é um presente, a gente tem que ser grato. Nós éramos pecadores e nós ganhamos um presente que é a salvação. Não é qualquer coisa, a gente precisa ser grato, precisamos estender diante de Deus e dizer: "Deus, muito obrigado. E já que tu me livrou, eu não quero voltar a viver aquela vida. Eu não quero voltar a viver para mim mesmo, eu não quero voltar sendo eu o meu próprio Deus, eu colocando as minhas regras, eu vivendo, seja lá o processo mais da limitação do que da abundância. Eu não se trata mais, de mim, não se trata mais de você, não se trata mais do nosso telespectador, trata-se de Deus, e Deus ser tudo em nós. Quando a gente entende, é impossível a gente fechar os olhos para essa realidade. Uau, pastor! Que explicação tremenda, 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 assim. A explicação da salvação e o porquê da salvação, né? O pastor trouxe alguns exemplos próprios, mas que explicação tremenda. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nesse momento tiveram uma melhor compreensão daquilo que o pastor trouxe sobre o que é a salvação. Para mim, confesso que muita coisa aqui dentro tocou. Então, Que bom. muito obrigado mesmo, pastor, né? Glória a Deus pela tua vida e glória a Deus pela tua vida que está nos acompanhando também. Se você está nos ouvindo aqui no YouTube, se você não nos conhece, caiu nesse vídeo aqui agora, abra o teu aplicativo do YouTube no celular, se você estiver acompanhando pela televisão, e se inscreve aqui no canal, dá um gostei nesse vídeo e coloca um comentário sobre o que você entende sobre salvação, se você concorda e o que ficou claro para você de tudo isso que a gente falou até agora aqui, que estamos aí com 25 minutos de podcast, 20 minutos de podcast, e tenho certeza que muita coisa foi esclarecida para você. Se você estiver nos acompanhando pelo celular, já dá o like também e se inscreve, que é muito importante. Se estiver no Spotify, nos segue. Dá 5 estrelas nesse episódio e coloca um comentário que você vai receber cada vez mais conteúdos como esse para que possa edificar a tua fé, a tua caminhada de fé e que alcance a salvação, né, É pastor? isso aí. E que alcance a salvação. Eu anotei bastante coisa aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui para a câmera, ó. Logo, logo vai ter um caderno do Inflexão para que vocês possam adquirir também, para que vocês possam anotar, porque tudo que a gente conversa aqui, pastor, com as pessoas que vêm aqui, pastores, pastoras, evangelistas, ministrantes, são ensinamentos que as pessoas possam ter para suas vidas, ensinamentos baseados na Bíblia, né? Uhum, Coisas uhum. do reino. É isso Então aí. que as pessoas possam escrever, possam anotar, porque quando a gente escreve a gente memoriza melhor, né? E aí, pastor, tem tanta coisa que o pastor foi falando que eu fui vendo aqui, porque assim, parte da premissa de que o pastor já acreditava em Deus. Uhum. O pastor já entendia quem era Deus. E aí vem o grande lance, porque tem muita gente que vive nessa realidade de que eu sou o suficiente, eu decido as minhas coisas, eu faço por mim mesmo, mas não consegue enxergar que tem algo maior. Não consegue perceber Deus, não consegue perceber. E aí vem uma questão que é assim, eu vejo muitas pessoas hoje, pastor, se convertendo ao cristianismo, e eu percebo, pastor, que não existe uma transformação verdadeira, entende? Existem pessoas, pastor, que infelizmente, não sei se o pastor tem percebido isso ou não, que estão na igreja, estão convertidas ao cristianismo, são cristãs, como Proferir, que é cristã, para colocar lá na bio do Instagram, mas na verdade só está absorvendo ou vivendo bons costumes. Não vive uma vida cristã de verdade. Por que isso tem acontecido, pastor? Essa é uma colocação um tanto quanto interessante. Se você me permitir, fazer uma breve Fica análise bem à aqui. vontade. eh, Nós somos um país cristão. E, e aí, qual é o papel da igreja nesse tempo? Vamos julgar que 30 anos atrás, se alguém fosse candidato a presidente da República, esperava-se que ele tivesse uma presença na igreja,
para poder ganhar votos e ser conhecido como uma pessoa do bem. Isso era uma realidade. Quando surgia, talvez, lá nesses tempos, o fantasma do comunismo, então alguém mesmo comunista tinha que estar lá na igreja para poder receber, o apelo pessoal e a aceitação, dizer: "Eu temo a Deus, eu reconheço Deus". A sociedade vem mudando e hoje a gente já não vê mais isso acontecendo, porque o papel da igreja, ele está um pouco diferente. As pessoas estão querendo construir a sua própria história independente de outra coisa. Então, eu me associo a Deus quando é conveniente e me dissocio quando me é conveniente. Pessoas que vivem segundo o seu querer. Pois bem, se houve uma mudança sociológica nesse tempo, eh, nós temos que entender que há eu chamo de espírito do tempo, há algo acontecendo moldando os valores e moldando tudo. E aí a gente vai ver muitos cristãos no Brasil que são cristãos por nascimento, mas sem entendimento. Então, se eu não consigo me render a Jesus, eu vou apenas ser ensinado num conjunto de regras, e eu vou viver as regras como um princípio de caráter, um princípio moral que eu aprendi na casa dos meus pais. Eu, você, a população, via de regra é assim. Caráter a gente aprende em casa, modos a gente aprende em casa. E todo mundo vai lá dentro desse parâmetro. Seja estes católicos, sejam eles evangélicos, sejam eles o que se disserem, via de regra, estamos reproduzindo o que aprendemos. Até o momento em que precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. E nada vai substituir isso. Filho de crente não é crentinho, né? Filho de um cristão não é cristãozinho. Isso é uma experiência pessoal. Então, nesse caminho, muitas pessoas acabam entendendo uma possibilidade e uma importância de Deus, porque foram ensinados, e passam a viver aquele conjunto de regras. Mas como não houve uma rendição do seu coração a Jesus, em última instância eles continuam dizendo: "Mas eu faço as minhas próprias regras, eu ando do jeito que me convém. Ah, o meu Deus não pensa assim, o meu Deus não pensa daquele outro jeito". E o Deus da Bíblia é deixado de lado, onde as pessoas começam a fazer os seus próprios deuses. Isso é um processo de idolatria. É um processo de eu criar o Deus que me é conveniente. E nesse sentido eu posso estar dentro de uma igreja, dentro de princípios cristãos, mas ainda sem me render a Jesus, vivendo só o que eu quero, o que eu acho, o que me é conveniente. Eh, por que isso acontece? Poxa, é uma pergunta um tanto quanto que precisamos de Deus para revelar. Nós podemos ter eu tenho suspeitas, né, não tenho dúvida que é uma ausência de rendição, mas tenho também que reconhecer que algumas pessoas se rendem, mas no caminho não cultivam um relacionamento. É um ditado antigo que diz que longe dos olhos, longe do coração, né. Então, pessoas que entenderam que precisam de Jesus, por um motivo ou outro, seja por uma compreensão disso que nós estamos conversando, ou seja de uma situação de impossibilidade. Ah, deu um diagnóstico, agora estou aqui totalmente. A pandemia fez isso, né? Não importa o seu Uhum. recurso, não importa a sua influência, não importa. Você pegou o Covid e agora? Você a quem recorre? E muitas pessoas acabam se rendendo a Deus porque percebem que as suas forças terminaram e precisam a de Deus. E aí experimentam um milagre, se rendem a Jesus, mas na caminhada não se aproximam dele. E aproximar-se de Deus é aproximar-se daquilo que ele diz, é aproximar-se da sua palavra, aproximar-se da Bíblia. Então, quando a gente não se aproxima, a gente se desconecta. É fácil a gente entender. Eu tenho um casamento de 35 anos, Ok. mas nesse processo eu já vi muitos casamentos que começaram antes que o meu e terminaram, começaram depois do meu e terminaram. E eu não estou dizendo que o meu casamento é perfeito, é apenas uma ilustração para mostrar que coisas acontecem no decorrer da vida
que fazem com que duas pessoas que estavam apaixonadas e que queriam viver para sempre juntas, de repente se desconectarem. E o que que aconteceu? Foi distância, foi esfriamento, foi mudança de interesses. Ou seja, quando você não está mais conectado, cultivando aquele namoro, cultivando um relacionamento, a tendência do relacionamento, seja qualquer um, é esfriar. Pessoas se rendem a Jesus, às vezes, por uma situação de reconhecimento da sua impossibilidade, mas acabam não se envolvendo com as Escrituras, não tendo um relacionamento com Deus através da palavra. E aí começam a imaginar o que seria o Deus do outro lado. E porque não o conhecem do jeito que ele é, acabam daqui a pouco se distanciando de Deus e voltando para suas velhas práticas. Venhamos e convenhamos, Michael, ninguém se casa pensando em se separar. Exato. Ninguém se casa pensando que não vai dar certo. Todo mundo casa cheio de sonhos. Mas cá entre nós, a gente tem visto quantas pessoas bem intencionadas têm ficado no caminho sozinhos, feridos. E aí, às vezes, até apontando o dedo, culpa desse, culpa daquele. E a gente tem que assumir a minha culpa de que é culpa de todo mundo que Uhum. acabou se distanciando. Então, pessoas que tiveram talvez um encontro com Jesus, mas não caminham. A gente costuma. Uma canção muito antiga, que é muito interessante. Claro que ela é cômica, eu não sou cantor, mas vale aqui a sátira que diz assim: irmão, 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 crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai pro inferno bater papo com o capeta. A ideia é, se você não conhece a Deus, não conhece a Escritura, você vai acabar criando outro Deus, você vai criar um distanciamento, um esfriamento, e você pode se dizer cristão, mas as suas posturas não serão à altura. É impossível a gente manter um relacionamento com Deus sem Bíblia, sem a nossa devocional, sem o nosso tempo a sós com Deus. A gente tem um culto no final de semana, tem uma celebração ao final de semana. A gente celebra isso, é dia de festa, a família se reúne, mas ninguém consegue manter um relacionamento com Deus apenas nesses tempos, apenas por causa destas gotas que ali acontecem. É algo a ser construído dia após dia. Todo dia, não deixa Deus ficar longe do coração, não permita que Deus te distancie. Bíblia aberta, vá lá, vá ouvindo. Quando você vai ler a Bíblia, faça duas perguntas: o que que Deus está dizendo com essa escritura e o que você vai fazer com base nisso? Vá lá, escreva, tenha o hábito de fazer o seu diário para que você possa ter momentos profundos com Deus. E você vai ver que quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai se aproximar de você. Não porque ele não esteja presente, mas porque você vai reconhecer quando ele se apresentar. Pastor, existe uma questão que é a seguinte, que o pastor falou sobre aproximação e eu quero que a gente toque nesse assunto, porque isso é muito interessante, porque assim, as pessoas hoje, elas têm muito essa questão de, não, eu sou cabeça aberta. Eu sou cabeça aberta, eu quero conversar sobre tudo, eu quero ouvir sobre tudo, eu quero pensar sobre tudo, eu quero duvidar de tudo, eu quero receber respostas sobre tudo. Pois eu quero que o pastor fale sobre isso também. E aí tem a questão, pastor, que muitas pessoas seguem dogmas e evangelhos que muitas vezes não levam à salvação. Eu posso até ter uma rotina de leitura bíblica ou de um devocional, que às vezes não se faz nem com a Bíblia, né? Se faz com os livros Livros. que existem por aí, né? E tudo bem, são livros bons, desde que você tenha o apoio de uma Bíblia do lado para que você consiga realmente confrontar aquilo. Mas eu coloco a figura de autoridade, como o pastor que está aqui na minha frente, como uma pastora, como, enfim, um ministrante, um evangelista, eu coloco a figura dessa pessoa como autoridade na minha vida. E muitas vezes o que essa pessoa está trazendo para mim não é o verdadeiro evangelho. Uhum. Ela está me levando para outro caminho, aonde me traz o conforto de que, peraí, eu posso criar as minhas verdades. Uhum. Eu posso criar os meus dogmas aqui. Eu posso criar os meus deuses. Uhum. Uhum. Qual é o nosso papel, pastor,
Porque eu sei que a salvação ela é individual, Uhum. mas qual é o nosso papel? Qual é o papel do pastor? Qual é o papel da pessoa que está evangelizando alguém para que ela trilhe o caminho de forma correta? E qual é a importância de realmente eu ter a cabeça aberta e questionar e querer saber sobre tudo? Ótima pergunta, Michael, ótima pergunta. Vamos começar, do princípio, Uhum, talvez, de quando a gente tem pessoas à nossa frente, né. Que os meus pais me ensinaram assim. Não é porque os teus pais te ensinaram assim que eles estão certos, eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na mão. E tá tudo bem. Mas o meu líder que hoje pastor, ou talvez um padre, está lá e ele está me ensinando, e ele está fazendo o melhor que ele pode, porque ele é humano como todos nós, dentro daquilo que ele tem. É importante a gente destacar uma coisa, a Bíblia sempre vai falar da gente ter deferência, da gente ter honra. Não importa se teus pais, ensinaram as coisas certas ou erradas, eles são seus pais e eles precisam ser honrados. uhum. Eles não são iguais a gente. Os meus pais não são iguais aos meus irmãos e não são iguais aos outros, eles são os meus pais e a Bíblia diz pra gente honrá-lo. Eu sempre vou lidar com eles de um jeito diferente. Mas talvez coisas que eles me ensinaram, eu tive que ter a graça de poder dizer: "Opa, isso funcionava lá, com base na informação que tinha lá, com base na cultura que tinha lá. Hoje o mundo cresceu, progrediu, as informações chegaram e eu posso dar passos diferentes". Assim também são com os pastores. A gente precisa sempre honrar. Pastor é uma pessoa como todos os outros, como meus pais também são, como os teus pais também são. No entanto, no que diz respeito a nós, eles não são iguais. Nós precisamos honrá-los, reconhecer que Deus ministra através da vida deles. Eles não são perfeitos, eles não são imunes ao erro, ok? Mas a gente tem que respeitar. Agora, esse respeito, essa deferência, ela não diz para a gente viver numa cegueira. O convite da Bíblia é: "Conhecereis a verdade vos libertará". Manter a cabeça aberta é maravilhoso, porque você vai fazer as perguntas: "Por que eu faço o que faço? Qual o objetivo de fazer isso?". E conforme você vai perguntando, você vai descobrindo que muitas das coisas que fazemos não suportam a prova. E não suportam a prova do quê? Da realidade à nossa volta e principalmente do conceito de verdade. Porque a verdade, ela não é o que cada um pontua. Eu lembro quando eu estava na primeira aula, quando eu fui fazer minha universidade, primeira aula de economia Uhum. brasileira, economia nacional. Chegou um professor que um bando de alunos, aí como uma Coca-Cola agitada, e ele chegou assim meio corcundo, meio careca, com óculos, e ele colocou os livros dele em cima da mesa, da escrivaninha, não falou nada com ninguém, e aquela balbúrdia, e ele levantou, fez assim com o óculos, e ele se apresentou com essa pergunta: "O que é a verdade?". E para aquele bando de universitários, as respostas foram das mais variadas. A verdade é um fato, a verdade é aquilo que é irrevogável, a verdade é aquilo que pode se provar, a verdade, a verdade, a verdade. E aí ele foi conduzindo o raciocínio dele, eh, e eu quero aplicar esse conceito. O que é a verdade? Alguns dizem que a verdade é aquilo que a realidade deles mostraram. Uhum. Mas às vezes o que ele está vivendo, não é real. Aquilo que ele está experimentando pode ser real, mas não verdadeiro. O cientista maluco foi fazer uma experiência, colocou uma aranha na mesa, bateu na mesa e a aranha saiu disparada. Ele pegou o caderninho, aranha com 8 pernas, escuta. Pegou a aranha, arrancou 2 patas, colocou na mesa, bateu, a aranha saiu correndo. Caderninho, conclusão, aranha com 6 pernas, escuta. Ele foi arrancando até que sobrou 2 pernas, ele colocou a aranha na mesa, bateu e a aranha saiu se puxando com dificuldade. E aí ele pegou o caderninho, aranha com 2 pernas, escuta.
E finalmente arrancou as 2 últimas, colocou na mesa, bateu, e a aranha ficou imóvel, ele bateu de novo, a aranha ficou imóvel, e ele pegou o caderninho dele e disse: "Aranha sem pernas não escuta". Eu vou te dizer, É muito bom. eh, a aranha não se moveu, é real. No entanto, não é verdadeiro. As pessoas dizem assim para mim: "Pastor, foi a minha experiência". Certa vez lidei com uma senhora que havia se na realidade estava numa crise de casamento, querendo se separar do marido, disse assim: "Homem nenhum presta". E aí me ocorreu a ideia, ela arrancou as perninhas da aranha e tá chegando às conclusões dela. É a realidade dela. O marido dela, para ela, não prestava, mas isso era só a realidade dela. Isso não é verdade. Os homens prestam, casamentos são bênção, as coisas dão certo. Mas a experiência dela foi diferente. Então tem muita gente sucumbindo às suas próprias experiências. E veja, isso não é a verdade. Isso é a verdade que eu quis construir a meu respeito. Ah, se a gente pegar de repente aqui no trânsito, eu vir para um lado e você vir para o outro, e a gente tem uma colisão ali na esquina, e a gente vai fazer um boletim de ocorrência, e você tem que escrever o que aconteceu, e eu escrever o que aconteceu. Se a gente comparar os dois boletins, eu bem intencionado e você bem intencionado, eh, as informações vão bater? Não, Dificilmente. dificilmente. Por quê? Porque cada um de nós tem um prisma que nós estamos olhando a verdade. Então isso também não é a verdade, é apenas o nosso ponto de vista. A nossa vista num ponto do que nós achamos ser a verdade. Então, dentro desse conceito, as pessoas estão construindo as suas verdades. Talvez por conclusões do que o espírito do tempo mostra, que o importante é você ser feliz. E essa passa a ser o prumo do que a verdade, tudo ser interpretado sobre isso. O importante é a vida humana. E o prumo de eu vou interpretar todas as coisas é isso. A realidade do que posso provar, da ciência. Então, o prumo passa a ser a ciência. E o fato é que todas essas coisas, apesar de elas terem o seu papel, elas não são sólidas o suficiente para poder ser resposta para esta pergunta: o que é a verdade? Elas podem contribuir em algumas nuances, mas verdade é aquilo que Deus diz. A própria Escritura diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí Jesus diz assim: olha, orando ao Pai em favor dos seus discípulos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a grande crise é que as pessoas às vezes querem colocar a Bíblia em xeque e querem colocar outras verdades acima dela. Por exemplo, o criacionismo ou evolucionismo, o que foi que aconteceu? Eu acredito na Bíblia, então eu vou ser criacionista, foi Deus quem criou todas as coisas. Aí de repente alguém me diz: não, mas olha, eu não consigo acreditar na Bíblia, eu não consigo acreditar nestas coisas. E naturalmente, porque se eu não acredito na Bíblia, por que eu vou acreditar naquilo que ela está dizendo e assumi-la como verdade? Eu costumo dizer: no que você acredita? Na evolução, tá, e como é que foi o começo? Foi um Big Bang, foi uma explosão e tudo aconteceu. Eu falei: você tem que ter muito mais fé para acreditar que numa explosão, do nada, tudo isso se transformou em condições tão perfeitas. Eu que sou homem de fé, eu tenho que dizer que você tem que ter muito mais fé que eu para acreditar. E, em última instância, a sua ciência não consegue provar isso. Como a minha ciência também não pode provar. Mas eu não preciso de ciência, eu preciso de fé. Porque eu reconheço Deus e vivo à luz dele. E vejo a realidade da história sendo transformada a partir de Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a olhar, ter a cabeça aberta, é bênção. Ter a cabeça aberta nos faz pensar. Ter cabeça aberta nos ajuda a gente perceber equívocos, exageros, mesmo de pessoas bem intencionadas. Mas o nosso parâmetro para onde a gente tem que prestar atenção
É na Escritura. Então, quanto mais, disse Jesus para os fariseus da época, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam encontrar nelas salvação. E é verdade, porque elas falam a meu respeito. A expressão é a partir da verdade de Deus, da opinião de Deus, que nós temos que nortear as nossas opiniões. Gosto de brincar, falava isso para as minhas filhas. Deus falou, tá falado. A gente não Aham. vai discutir com o que Deus falou. A gente vai discutir como é que a gente vai obedecer isso. Mas isso já não está mais em discussão. Então eu quero ter a minha cabeça aberta. Como eu posso ser salvo? Só através de Jesus. Ah, mas e o que eu tenho que fazer? Bom, então vamos para a Escritura e vamos descobrir. Talvez um julgue que talvez tenha que ter alguns usos e costumes, o outro acha que não. Um julga que talvez tenha que colocar o sábado, o outro julga que não. Um diz que tem que ter boas obras, o outro diz que não. E aí a gente pode discutir estas coisas à luz da verdade de Deus, porque Deus vai se explicar, ok? Mas que a salvação só está em Jesus, isso é inegável. E qualquer que revoga isso ou mantenha a sua cabeça aberta para achar que não precisa disso, ele é livre. Porque eu digo que Deus nos deixa livres e ninguém é obrigado a se salvar, Uhum. nem a se salvar. Então é uma escolha que gera uma consequência. Infelizmente, quando esses dias terminarem, nós pararmos de respirar aqui, nós vamos descobrir qual vai ser o destino daquele que está com Jesus, daquele que está sem Jesus. E é melhor a gente não esperar lá para não termos surpresa, né? Então, por isso, a Bíblia é a nossa expressão de verdade. Cabeça aberta, sim. Pensar coerente, sim. Pensar à luz das verdades que temos hoje à nossa volta, sim. Mas tudo isso sendo julgado a partir das Escrituras. Discernir com a Bíblia, né? Discernir com a Bíblia. Tem uma fala muito interessante, pastor, que o pastor estava falando, eu estava me lembrando, do Rodrigo Silva com o Sacani. Rodrigo Silva, Uhum, adventista, cristão, muito uhum, conhecido, o Sacani, um cientista muito conhecido por ser ateu, né? uhum. E o Rodrigo Silva fala isso pro Sacani. Fala assim, cara, eu e você podemos estar certo. Só que se você tiver certo, quando acabar tudo isso daqui, simplesmente acabou. A gente fechou os olhos e acabou, não aconteceu mais nada. Agora, se eu tiver certo, eu tenho uma vida em glória com Jesus. E tu vai Uhum, perder isso, cara. uhum. Ele fala assim. É, Então aceita Jesus, né? essa é a verdade. É fantástico É. essa fala dele. O Rodrigo é muito sábio. É fantástico. E aí, pastor, o exemplo da aranha pra mim foi fantástico, né? Foi lindo demais. E fala muito sobre. E eu quero falar sobre essa aranha. Porque eu quero falar sobre a questão dos cristãos convertidos que estão na igreja. É possível que eu esteja congregando, que eu esteja numa igreja, acompanhando, e mesmo assim não ser salvo? E qual é o papel da igreja no meu processo de salvação? Porque eu sei que a salvação é individual. Uhum. Qual é o papel da igreja na minha salvação? Eu preciso estar numa igreja ou eu posso alcançar a salvação mesmo não sendo um cristão que frequenta a igreja? Bom, essa pergunta ela tem várias nuances. Ok? Vamos devagar. Sobre a situação, qual o papel da igreja? O papel da igreja, primeiro, vamos entender que a igreja, ela é uma criação de Jesus. Foi Jesus quem estabeleceu a sua igreja. Antes de Jesus não existia igreja. Igreja é o corpo de pessoas salvas. E a igreja tem um papel, é um papel que é o lugar de edificar os cristãos, de trazer a verdade, de mostrar um caminho, de encorajar, de ser encorajamento mútuo, de viver as verdades que Jesus diz e cumprir a missão que Jesus deixou à igreja. Então a igreja tem um papel e é fundamental. Eu sou pastor há muitos anos, mais de 30 anos. Papel de um líder cristão não é entreter crente. Papel do líder cristão não é fazer coisas que as pessoas gostem. Papel de um líder cristão não é ser queridinho para todo mundo. O papel de um líder cristão não é ficar só cuidando em assuntos pastorais ou aconselhamento todo mundo. Não se trata disso. O papel da igreja é encorajar os crentes, empoderar os crentes a cumprirem a missão de Jesus, a viverem a verdade de Jesus, a reconhecerem os seus erros
se arrependerem, se quebrantarem para que haja mudança de comportamento. Então, o papel da igreja é muito saudável. Por que é que a gente precisa de igreja? Então, vamos lá. Eu preciso da igreja para ser salvo? Não, eu não preciso. A minha salvação é em Jesus. Se eu estiver numa ilha e eu estiver com Jesus, eu encontrar Jesus, eu falar com Jesus, eu vou ser salvo sem as outras pessoas. Ok. Só que a salvação, ela tem uma responsabilidade. Eu não posso viver a salvação apenas para mim. Então é o papel da igreja de encorajar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de fazer a missão que é levar esta mensagem de salvação aos outros e tudo mais. Então eu tenho um papel a cumprir. A salvação, ela é individual, ela pode acontecer sozinha, mas a igreja é uma plataforma, é o ambiente onde o cristão ele vai ser confrontado, onde ele vai ser lixado. Eu gosto da expressão de que quando você pensa nas construções, às vezes uma pedra pontiaguda que vai e toca na outra e elas se encaixam, elas têm que se adequar para fazer uma edificação perfeita. Assim a gente vai sendo preparado e moldado. Certa vez conheci uma pessoa muito querida, pessoa, sim, conhecedora das escrituras, mas estava ferida, machucada, com algumas lidas com algumas igrejas, sejam dores legítimas ou ilegítimas, o fato é que para ele estava doendo Uhum. e ele chegou a alguma conclusão, arrancou umas perninhas de aranha e chegou à sua conclusão de que ele não precisava ir para a igreja para poder manter a sua salvação. E eu disse para ele, verdade, você não precisa dela para ir para a salvação. No entanto, é muito mais fácil você perdê-la se você não está na igreja. Porque você vai viver o teu próprio argumento, as tuas próprias consciências, as tuas próprias percepções, e você vai deixar de viver a realidade do corpo de Cristo, de enxergar para além. Eu falava para ele de uma expressão do livro de Coríntios que Deus tem vasos para a glória e vasos de desonra, né? Ou seja, pessoas que possam manifestar a graça de Deus e outras pessoas que são para espizinhar. E os dois são vasos de Deus. E aqueles que são para a glória, a gente celebra, mas aqueles que são para nos espezinhar, a gente quer fazer uns 666, mandá-los para longe. E na realidade ali é a graça da gente poder viver o evangelho. Alguém que discorda de você, Uhum. então vamos ver como é que você tem a sua complacência, misericórdia e bom senso de lidar. Se você é intransigente ou não. Alguém que lhe feriu, quanto você pode perdoar? Porque perdão é um discurso lindo, mas é uma prática que se a gente não for treinado nela, a gente não vai querer entrar por esse caminho. E isso tudo acontece em família, em igreja, em uma congregação. Então, é fundamental ter a congregação para poder gerar essa edificação. Agora, eu volto a dizer, cada um com a sua Bíblia, vai lendo a sua Bíblia, se o seu pastor falou alguma coisa, vai conferir na Bíblia, seja bereano, como diz as Escrituras, né? Vai lá, vai ver se isso é assim mesmo, vai ver se isso está no prumo, se isso está certo, ore, busque de Deus, converse com o seu líder quando você tem alguma dúvida, não há problema da gente conversar, os líderes não são intocáveis, eles estão prontos para poder nos servir, e hoje a gente entende a igreja como um papel muito mais descentralizado, não é só um líder lá em cima, mas é um irmão mais maduro levando outro irmão, outro filho de Deus a se tornar mais parecido com Jesus, e todos nós estamos cumprindo essa missão, né? Então esse é o papel aí, e nesse caminho não dá para sucumbir às suas próprias verdades, e aqui é um prumo que convivência, relacionamento dentro de uma igreja associado às escrituras, palavras, é uma receita muito legal criada por Jesus para a gente poder viver de maneira saudável, crescente e frutificando. Maravilha, pastor. O pastor falou sobre a questão do perder a salvação, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu gostaria que o pastor pudesse trazer para nós
O entendimento, porque muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, ainda têm dúvida sobre essa questão de salvação. E a minha pergunta anterior, justamente sobre a igreja, foi justamente sobre isso, porque tem gente que é ferida na igreja. Uhum. Tem gente que tem bastante dificuldade de conseguir compreender que precisa congregar. E a igreja, estamos falando de pessoas, né? Pessoas, Hum. não especificamente de um prédio. O prédio onde a Uhum. pessoa se reúne, mas a igreja são pessoas. Mas o pastor puder trazer assim, quais são os sinais que eu consigo perceber que eu sou salvo? A alegria da salvação é uma coisa que a gente não pode explicar. Veja, nós não podemos, Michael, dizer quem é salvo, quem não é salvo, porque isso é foro íntimo, isso é um milagre que acontece no interior de cada um, Uhum. que muitas vezes se externaliza de acordo até com a própria personalidade de cada um, né? Alguém que é mais falante e efusivo, a coisa fica muito evidente. Agora, quem é mais reservado, mais tímido, você às vezes tem que descobrir o que é que está lá dentro, né? Nem sempre está à mostra. Mas algumas características da salvação. Primeiro, a salvação é em Jesus. Então tem um encontro pessoal com Jesus. Se você tem um encontro pessoal com Jesus, você passa a viver a vida dele. Ou seja, eh, coisas que outrora lhe tinham um peso, passam a ter outro peso. Coisas que antes você via coisa negativa, você passa a ver as coisas de um outro jeito, porque você começa a ter a alegria dentro do seu coração, você começa a ter a esperança dentro do seu coração, você passa a ter a segurança de que você não está sozinho. Então, vamos aplicar isso? Nós vamos pegar num tempo em que a Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo pesquisas. Ok. Muita ansiedade. E ansiedade, sabe, não é como é que eu posso dizer? O problema da ansiedade é a falta de fé. É você não ter certeza do que vai acontecer no seu futuro, por isso você fica ansioso. Ansioso, o contrário da ansiedade não é calma, não é tranquilidade. O contrário da ansiedade é fé. Quando você tem fé, você não está ansioso. Então, vamos colocar à prova. Poxa vida, mas se eu tenho Jesus, não tem por que a gente viver ansioso. Não é verdade? Porque a paz de Deus e a segurança de que o meu futuro está nas mãos dele seria uma máxima. É verdade, é uma verdade de Jesus. Só que as coisas que militam em nós contra essa verdade estão sendo colocadas em xeque. Então você vai ver crentes que podem estar ansiosos, mas esse não é o projeto de Deus para eles, mas eles estão. Crentes que talvez em algum momento estejam passando por uma estação de tristeza, não quer dizer que não sejam pessoas felizes. Então, a realidade ela é um pouco mais ampla do que a gente fazer um recorte da história. Como alguém é salvo quando ele está em Jesus? O que isso vai manifestar sobre a sua vida? Ele não tem mais. Eu costumo brincar, uma vez que você tem Jesus, você nunca mais vai pecar em paz. Você não vai mais pecar em Vai paz. pecar, mas não em paz, Mas né? não em paz. Uhum. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá falando com você, está apontando o caminho, diz: olha, aqui não. Ó, você está ansioso. Ei, ei, tem alguma coisa errada aqui. Olha, você deu demasiada importância para isso, você se entristeceu. Ei, você olhou para o lugar errado. Ei, o Espírito Santo vai estar nos ajudando nesse processo. As coisas de Deus passam a ser importantes para nós. Eu costumo dizer que se é importante para Deus, é importante para mim. E se eu sou salvo, o que é importante para Deus é importante para mim. As coisas dele são importantes para mim. Então, as coisas de Deus, elas me trazem satisfação. Quando alguém se diz salvo, mas não tem prazer na Bíblia, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em evangelizar, não tem prazer em ver o reino de Deus se estabelecer, não tem o prazer de ver as vidas sendo transformadas, não tem o prazer de levar uma palavra de esperança, eu tenho que julgar quanto foi a sua entrega. Porque a entrega muda o nosso coração, muda a nossa prioridade. E a manifestação disso, ela é variada. E eu aprendi já na minha caminhada a olhar e dizer assim: que bom que é Deus quem vai dizer quem vai e quem não vai. Né? Cláudio Duarte faz uma brincadeira muito interessante. Ele diz que tem algumas perguntas que não querem calar, né? Quando você chegar no céu. A primeira pergunta é: ui!
eu tô aqui. Como eu cheguei aqui? A segunda é, cadê fulano? E a terceira é, você tá aqui? Como você tá Como aqui? é que tu conseguiu, né? Como você entrou? Então, eu digo que esse não é nosso papel. Papel, a gente pode ter pistas, mas o nosso papel é falar da verdade. E cada um vai julgando dentro do seu coração, vamos dizer, fazendo seus checks, né? E cada um podendo julgar a si mesmo. Gosto da expressão das escrituras, cada um julgue a si mesmo. E não cabe a mim dizer esse vai, esse não vai. Agora, a gente às vezes vai percebendo os sinais, né? Se a pessoa não ama a Deus, começa a viver uma vida de pecado, tem prazer no pecado, é a porquinha que quer viver e voltando para a lama, eu vou dizer, opa, não houve uma entrega real, não houve um encontro pessoal. E como figura de fé, eu vou olhar para essa pessoa como alguém a ser alcançada pela graça de Jesus. Não estou lá para censurá-lo, mas estou lá para estender a mão, para dizer, cara, tem alguma coisa ainda que você precisa conhecer, alguma entrega que você precisa fazer, porque talvez você tenha feito uma coisa da boca para fora, talvez você tenha feito uma coisa com uma intenção, mas a sua natureza, pelo jeito, continua igual. Não quer dizer que você não vai ter luta contra a carne. De Sempre. forma alguma, né, Aham. pastor? Eu vejo muito isso, assim, a luta contra a carne, ela vai existir. A porquinha vai querer voltar pra chapurdar na lama. É isso aí. Todo dia. É, Mas a questão é você ter força para conseguir sustentar onde você está. Você não participar de coisas que você participava é antes. isso aí. Você não participar de rodas de fofoca, de falar da vida dos outros, de fazer coisas erradas. Enfim, né? Eu não vou Uhum. colocar adjetivos aqui porque não cabe a nós. É, Cada um, como o pastor falou, cada um, a Bíblia fala, né? Examine-se a si mesmo. É muito importante. Pastor, eu quero trazer um ponto aqui que eu acho bem válido para que a gente possa discorrer sobre isso, que é assim. Existem pessoas que vivem... Antes eu quero trazer o seguinte. Eu posso perder a salvação? Como eu posso perder a salvação? E junto com isso eu quero trazer esse meu questionamento. Existem pessoas, pastor, que acaba tendo uma vida de pecado. Uma vida depravada, eu vou chamar assim, uhum. tá? E aí, quando chega lá no leito de morte, lá nos seus últimos momentos, vem alguém e diz assim, aceita Jesus para que você tenha uma morte tranquila, para que você vive em glória com Ele, aceita Jesus. Ali vale eu aceitar Jesus naquele momento? Uhum. Vamos começar de trás para frente. Vamos. Se vale, vale muito. Porque o que tem pela frente é muito maior do que o que já passou. O futuro é muito maior que o passado. A pessoa viveu lá seus 70 anos de uma vida comprometida e depravada. Mas a eternidade, ela é muito maior. A eternidade não se... O tempo é uma fagulha dentro da eternidade. O tempo que conhecemos, passado, presente e futuro, ele é nada. Os séculos que conhecemos são nada dentro da eternidade. Quando se fala de viver com Deus para sempre, não é viver um ano, mais um milênio, mais 2 milênios. Não, é viver fora da dimensão do tempo. Então é difícil até para a gente pensar nisso, porque a gente foi criado dentro do tempo. Exato. Mas a eternidade é muito maior. Então, a possibilidade de ser salvo, nem que seja no seu último momento, se houve a chance, tá valendo, né? Aí diz, mas não foi justo. Jesus conta a parábola daquele que ele contratou um operário no primeiro dia, primeira hora da manhã, outro no começo da tarde, outro final da tarde, e ele combinou um valor com o primeiro de pagar o valor de um dia de serviço. E chegou no final, ele pagou, começando daquele que tinha 1 hora só de trabalho, o mesmo dia de Glória. serviço. Pagou o que veio meio-dia, o dia inteiro. E quando foi pagar para aquele que estava o dia inteiro, disse, mas não é justo. Não, o que eu combinei com você é certo. Se eu fui misericordioso com os outros, se eu fui de graça, ou com esbanjar de graça sobre os outros, é porque eu fui bom. E isso não quer dizer que eu não fui justo. Então, deixa lá, é assim, funciona. Mas não deixe de ser uma coisa triste, Marco, porque a pessoa viveu os seus 70 anos dentro da nossa história
uma vida longe de Deus, uma vida com a palavra desgraçado, ou seja, desprovido da graça. Mas ele aprontou, ele fez, ele festejou. Desculpa, ele teve vazio que ele tentou preencher com um monte de coisa. E ele se encheu, e é como quando a gente tem fome, a gente come muito. Quando acaba de comer, você está fastiado. Isso não traz satisfação. Aquela pessoa viveu os seus 70 anos infeliz, longe daquilo que Deus podia ter feito para ele. Podia ter tido muito mais. Ele podia ter experimentado uma coisa muito maior. Então a gente tem que ter misericórdia deles e começar a pregar logo, desde novinhos. A primeira parte da pergunta é se alguém pode perder a salvação, Exato. né? Essa é uma pergunta para a igreja, para a história da igreja. Aí existem correntes de pensamentos dos mais variados. Eu me alinho com o pensamento de que sim, é possível a gente perder a salvação. Eu me alinho com o pensamento onde a Bíblia diz assim que nós temos que perseverar no caminho da fé. O caminho da perseverança, ele é apresentado inúmeras vezes. A Bíblia diz, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, se eu tenho uma nova vida, mas eu quero voltar a viver do velho padrão, ou seja, não mais prestando contas a Deus, mas prestando contas só a mim, eu estou abrindo mão da minha primeira escolha. Eu estou escolhendo fazer a coisa no prumo do pecado. Lembra que a gente falou que Adão pecou, mas a gente não teve escolha? Agora é uma escolha voluntária de voltar a fazer só o que me parece reto aos meus próprios olhos. Então, na minha cabeça, é permanecer. Eu sou casado, Uhum. enquanto eu escolho permanecer casado. O dia que eu disser não quero mais ser casado, eu fiz outra escolha. E vou ser responsável por essa outra escolha. Mas tem 35 anos de história de casado. Mas eu tenho que perseverar e continuar levando essa perseverança até que um dia um de nós parta. E aí a gente vai pensar o que vai fazer a partir dali. Mas, por enquanto, é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. Jesus é assim, é uma escolha que eu faço. Eu pertenço a Deus, eu amo a Deus, eu quero viver para Deus. E eu já cheguei a uma conclusão, eu sem Deus não sou nada, eu sou a pior versão possível, é o Nini sem Deus. Então não é por um fator religioso, é porque eu já experimentei e eu quero viver isso. Então, enquanto eu estou perseverando, me mantendo nele, ok. Agora, vale um detalhe aqui, Michael, que é importante, que gera dúvida na cabeça das pessoas. Eu tô de Deus, mas de repente eu tive uma luta com o pecado e eu acabei fazendo o que não devia. Então entristeci o Espírito Santo foi embora, agora eu deixei de ser cristão. Não, não, nós não estamos falando disso. A luta contra o pecado é uma realidade. E que todos nós, um dia vamos vencer, outro dia talvez possamos levar uma lambada. Mas assim, no final nós vamos vencer essa guerra. Perca uma batalha, mas a guerra vai ser vencida, ok? A gente diz a perda da salvação quando a pessoa começa a escolher voluntariamente não mais lutar contra o pecado, mas abraçar o pecado e viver o pecado, viver uma vida longe de Deus. Uhum. É diferente uma pessoa que, talvez, eu vou te convidar na minha casa e eu vou fazer um pão para a gente comer. Eu fazer esse pão não significa que eu sou um padeiro. Eu apenas fiz um pão. Agora, talvez vai ter aquele que trabalha lá numa panificadora que vai fazer pão todo dia. A profissão dele é padeiro. É assim, a gente pode pecar esporadicamente como um acidente. E se Deus quiser, você não vai nem pecar em paz, né? Aham, Porque o Espírito exato. Santo vai te incomodar. Agora, quando você começa a viver uma prática de pecado, isso já não te incomoda mais. Você já começa a justificar o seu pecado, já achar que o pecado está tudo bem, que o pecado está tudo certo, e você começa a criar argumentos para o seu pecado. Cuidado, você está num caminho de contramão, e esse caminho de contramão vai te levar para a contramão da salvação, que é o caminho da perdição. Bom demais. Pastor, que conversa maravilhosa, pastor. Que bom. Que conversa maravilhosa, né? Tenho certeza que muitas pessoas estão tendo, na verdade, um entendimento melhor sobre salvação. Como isso é importante. Eu tenho uma questão
Porque assim, pastor, a gente tá sempre rodeado das pessoas que a gente ama, né? O pastor falou sobre casamento, eu também Uhum. sou casado, o Ângelo que tá aqui também é casado, a gente ama as nossas famílias, ama os nossos filhos, ama os nossos amigos, quer que as pessoas estejam bem. Tudo que eu mais quero, pastor, é que quando eu estiver lá no céu, eu possa olhar, fazer a segunda pergunta do pastor, cadê? 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 Né? Eu quero abraçar, eu quero beijar, cadê? Uhum. Né? Eu sei que a salvação é individual, pastor, mas como é que a gente pode contribuir? Qual é o nosso papel de contribuição para que a gente possa fazer com que. Eu sei que é um pouco egoísta isso que eu vou dizer, mas para que os nossos estejam no céu conosco, pastor. É. Eu não vou dizer que isso é egoísta, isso é amor. As coisas boas você quer partilhar com quem você ama. Não é porque eu quero me sentir, não, é porque eu quero que eles experimentem. Então, Uhum, eu acho que essa é a abnegação, esse é o amor prático. Dizer que ama alguém, ou que tem compaixão de alguém e não fazer nada, na realidade é uma desculpa, é dó. A compaixão sempre leva à ação, não é verdade? Então o que fazer? Primeiro, eu digo que a gente não pode perder as oportunidades de manifestar a verdade de Deus, anunciar Jesus a todos quantos a gente tem com amigo, a todos quanto a gente preza. Eh, a gente tem que entender algumas coisas. A história vai mostrando algumas coisas para nós. Há um tempo atrás, o Brasil, 1906, se eu não estou equivocado, começou a história dos evangélicos no Brasil. ok. Né? Quando eu falo de evangélicos, eu estou falando de então pessoas que têm que fazer uma escolha para se tornarem. Os católicos muito vieram para cá, se tornavam católicos por nascimento, ok? Os evangélicos se tornavam por adesão, por escolha, ok? Então eu vou pegar esse patamar, essa fatia para a gente discutir. Eh, os missionários que chegaram, eles sabiam da salvação e sabiam da perdição, sabiam que é viver longe de Deus, porque as escrituras mostram. E quando isso foi apresentado, nossa, o amor e a compreensão das pessoas se abriram e o amor das pessoas aflorou, a ponto de querer levar todo mundo para a salvação. E isso levou, às vezes, até algumas posturas que acabaram levando o nome dos crentes chatos, né? Você tem que salvar, você tem que salvar, você tem que salvar, você tem que salvar. E ficava insistindo, insistindo. E talvez por aí alguns rejeitaram muitos os evangélicos ou os cristãos que tinham feito essa escolha, porque eles eram demasiadamente exigentes. Uhum, Na realidade, eu vou dizer, eles amavam e eles queriam dar o melhor. Talvez eles pecavam numa situação de que, por mais que eu possa amar, eu tenho que dar a oportunidade para a pessoa poder escolher, e não é à força. Diz uma história que Lampião se converteu e que saiu anunciando a salvação, e quando ele chegava: "Você aceita Jesus?" "Sim." Ele já pegava a espada e matava. "Mais um que eu mandei para o céu." A isso expressão, é muito. eh, não pode ser assim. A expressão, ela precisa ser voluntária e Uhum. respeitar a opinião dos outros. Então, a gente vai aprendendo, a sociedade vai, acertando as distâncias e respeitando os espaços de cada um. E o meu amor não muda quando eu vou falar de Jesus. E às vezes a pessoa diz que não. Eu sei que talvez isso possa ser consequência para ela em algumas coisas, mas aí eu tenho que aplicar a minha fé de que, se não foi dessa vez, na próxima Deus vai pegar outra pessoa e vai usar, porque o maior interessado na salvação é Deus. E eu tô aqui apenas para comunicar. Eu não posso me omitir desse papel, então eu vou comunicar. Então, talvez em algum momento os crentes passaram a ser tidos por chatos, porque entendiam disso e queriam dar o seu melhor. Hoje nós estamos já vivendo um outro tempo de respeito das individualidades, onde Uhum. cada um é livre para poder fazer as suas escolhas. Sempre foram, mas agora não há uma pressão para que você tenha que se adequar à minha linha de pensamento, ou à minha ideologia, ou à minha fé. Não, cada um é livre para poder pensar. E a liberdade, ela é divina. Deus é um Deus que nos deu mais liberdade do que qualquer outra coisa. Ele acreditou no ser humano para dar um livre-arbítrio para cada um, e Deus não vai atrapalhar isso.
Mas Deus vai trabalhar para levar as pessoas à salvação. Então, ocasiões, oportunidades, situações que vão surgindo são portas para serem exploradas para levar a salvação a estas pessoas. Ok. Meus amigos, então, eu vou anunciar para quem eu puder. São meus amigos, eu vou falando porque eles já me conhecem, eles sabem que eu quero o melhor deles, que eu não vou empurrar a garganta abaixo a minha fé, mas que eu não vou me calar. A minha responsabilidade é anunciar. Minha família, eu vou anunciar com muito mais empenho, com muito mais responsabilidade. Meus filhos, bom, então agora começa um trabalho de discipulado. Um trabalho onde eu vou formando os meus filhos à luz da Bíblia. Eles vão ter que chegar um momento. Eu tenho 2 filhas hoje casadas, Uhum. mas, elas nasceram conosco na igreja, falando de Jesus, vendo essa realidade, e o discipulado é todo dia, vendo as nossas escolhas, sempre para poder agradar a Deus. As nossas escolhas para poder viver do jeito que Deus quer. As nossas escolhas, sair de casa para poder anunciar Jesus para os outros. A verdade do evangelho sendo vivenciada. E elas vendo isso, eu digo que o discipulado é um caminho invisível, mas ele é poderoso, isso está sendo instruído. E elas foram crescendo, e eu sempre fui falando do amor a Jesus, ensinando as coisas das Escrituras, lendo a Bíblia com elas, caminhando. Surgiu uma situação da vida, vamos interpretar a situação da vida a partir da Bíblia, não a partir dos teus coleguinhas. Então, isso é um discipulado intensivo para que, na hora que elas tivessem maturidade, elas pudessem fazer uma escolha sábia. Uma fez com uns 10 anos de idade, ela já estava muito convicta do que ela queria. A outra com 12. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, tem a sua hora. Mas eu não podia deixar de proclamar aquela verdade de maneira sólida e consistente. A Bíblia diz assim: inculca nos teus filhos, no deitar, no levantar, no sair, onde você vai inculcar, coloca dentro da cuca, né? É a ideia de que isso não é falar uma vez, porque eh, quantas coisas as pessoas já nos falaram e a gente não teve entendimento, Uhum. né? O professor da matemática não dizia, mas eu já falei isso para Já vocês. expliquei, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é as pessoas terem entendimento. Então, as pessoas que a gente ama, a gente vai ter um discipulado até que elas possam ter o entendimento e fazer a escolha. Pessoas mais longe, a gente talvez tenha a oportunidade apenas de falar. Se a gente tem possibilidade de discipular, de caminhar junto, então a gente vai fazer isso e isso vai produzir um resultado muito maior, com certeza. É preparar a terra, né, pastor? Que a semente vai vir. Vai. E ela é frutífera, ela é É. abençoada, ela se multiplica. A semente é poderosa. É verdade. Pastor, maravilhoso. Quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, nos vendo, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, e que quer saber mais do pastor, quer saber mais sobre o que o pastor compartilha nas suas redes sociais, sobre a sua igreja, né? A gente fala aqui, pastor, para pessoas que estão na nossa região e pessoas do Brasil inteiro, também fora do país. Uhum. Mas como é que as pessoas podem encontrar mais palavra do pastor? Pode Uhum. encontrar mais palavras da sua igreja? O pastoreio que o pastor tem hoje? Por favor, fique à vontade, pastor. É muito legal. Você pode me encontrar nas redes, no Instagram, eu sou Pastor Nini, escrito pastor, não só na abreviação, Pastor Nini _. Então você me acompanha nas redes lá, vai ter muito material para poder abençoar a sua vida, ok? Eu sou responsável pela Verdade Igreja, que tem muitas cidades. É uma igreja só plantada em muitos lugares. Então, Araranguá é a cidade em que eu moro. Temos Içara, Tubarão, Capivari, Laguna, Florianópolis, Balneário Camboriú, Porto Belo, Tijucas. E aí a gente vai para o Paraná, outras tantas. Procure aí, dá um Google aí, Verdade Igreja. Vai lá para o YouTube, Verdade Igreja. Você vai encontrar. Aí você colocar o nome da cidade, você pode escolher. E aí vai ter mensagens, verdades legais que nós estamos caminhando. Dizemos que nós não somos uma igreja para você frequentar, nós somos uma família para você pertencer. Quiser Amém. estar conosco, cada lugar, cada localidade tem um horário diferente. Araranguá,
às 9 e às 19 nós temos o culto todos os domingos e vai ser uma honra e um prazer poder receber você lá. Amém, pastor, coisa maravilhosa. Aqui do lado eu tô deixando para vocês um episódio do pastor Valmir, aonde nós falamos sobre hábitos espirituais, que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente trouxe até agora aqui, né, pastor? A pessoa que está em busca da salvação ou que já alcançou a salvação, quais são os hábitos que seria interessante que ela tenha? Então aqui do lado tem um card, clica nele para que você continue aprendendo cada vez mais sobre o caminho de fé, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a sua salvação. Pastor, muito obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado, por ter vindo à sua cidade até aqui e trazer essa mensagem maravilhosa. Assim, eu estou impactado de verdade com tudo que o pastor trouxe, com a sua, com o seu poder da sua oratória e os exemplos, né? Os exemplos eles são fantásticos. Jesus falava por É. parábolas, né? Então a gente tem que aprender isso, a trazer esses exemplos, que isso que vai inculcar, isso que vai inculcar nas pessoas para que elas aprendam. Então, muito obrigado, pastor. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Michael. Prazer enorme poder estar aqui, podendo ter essa conversa tão agradável, poder enriquecer esse espaço, podermos dar a nossa contribuição com aquilo que Deus tem. O evangelho é simples, e a gente quer viver a realidade dele. Então, se a gente pode compartilhar, isso é imensamente prazeroso. Foi uma honra poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Amém. Você que está nos vendo, nos ouvindo aqui pelo YouTube, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, porque você vai ver que você vai receber mais conteúdos como esse, que vai cada vez mais edificar aí a tua casa, a tua vida, a tua família. Pega esse episódio, se ele foi bom, se ele te trouxe algum tipo de sabedoria, e compartilha. Compartilha com as pessoas que você acredita que precisa saber disso, com o seu grupo da igreja, com o grupo do futebol, com o grupo do bairro, com o grupo da fofoca. Compartilha com o pessoal para que eles possam saber sobre a salvação da vida deles, que é o maior presente que Jesus deixou nessa terra para todos nós. Se inscreve no canal, deixa um gostei, coloca um comentário aqui que é muito importante. Se você estiver no Spotify, também se inscreve conosco aqui e dá 5 estrelas no episódio, que você vai conseguir receber mais episódios como esse aqui. Amém? Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe, um grande abraço e tchau!